concursandos, eu sou o Helder Monteiro, professor de raciocínio lógico de matemática e estou aqui para fazer a correção da nossa questão de lógica de argumentação. Então, antes que eu esqueça aí, né, já deixa seu like aí no vídeo para ajudar na divulgação, para eu continuar fazendo vídeo desse estilo aqui, né? Passa para seus amigos também. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários e aí bora para o que interessa. Então, a questão aqui diz o seguinte: considere as seguintes proposições como verdadeiras. Aí são 3 premissas aqui que a banca dá para a gente. Aí eu vou simbolizar aqui do lado. Aí a primeira premissa: se o dólar subir, vou chamar aqui de letra D. Aí então, que está subentendido ali na vírgula. Aí acontecem 2 coisas aqui depois desse então. Aí tem que colocar entre parênteses para não se perder. As exportações aumentarão, chamar aqui de letra E, ou as importações diminuirão, chamar de letra I. Aí segunda premissa aqui do texto. Aí acontecem 2 coisas aqui na primeira parte do se então. Se as exportações aumentarem e as importações diminuírem, aí aqui é que vem o então, ou seja, a primeira parte do se então é composta, tem que colocar entre parênteses, então exportações e importações. Aí então a inflação aumentará. Aí para ficar um pouco diferente aqui, eu vou chamar só de INF, para lembrar que a inflação aumentará. Aí premissa 3. Diz o seguinte: se o Bacen aumentar a taxa de juros, chama só de J aqui para lembrar de juros, então a inflação diminuirá. Aí ó, na anterior era a inflação aumentar. Aqui a gente vai considerar que o contrário de aumentar é diminuir. Fazer isso aqui é errado, mas é o que a banca queria que tivesse feito para acertar a questão. Aí por que é errado? Porque o contrário de aumentar é que não vai aumentar. Pode permanecer estável ou realmente pode diminuir. Então, em teoria, eu não poderia dizer que é o contrário não, mas a banca está tocando foda-se e está considerando que é a mesma coisa aqui. Bom, aí continuando aqui a questão, né, com base nessas proposições, julgue os itens a seguir. Aí daqui para baixo, ele vai dar uma conclusão para a gente, que eu já vou deixar separado aqui embaixo. Então, a conclusão aqui embaixo é o seguinte: se o Bacen aumentar a taxa de juros, que eu tinha chamado de letra J, então aí acontecem 2 coisas. As exportações não aumentarão ou as importações não diminuirão. Chamar de não exportações ou não importações. Aí beleza. Para resolver esse tipo de questão, né, de lógica de argumentação, primeira coisa que você faz, considera premissas verdadeiras, é o padrão de resolução. E olhando aqui para as premissas, a gente não tem a premissa menor para ser o nosso ponto de partida para resolver a questão. Aí, para não ter que ficar testando, o que a gente vai fazer é o chamado método da conclusão falsa. De cara, a gente já vai considerar que a conclusão é falsa. Tem outros vídeos aqui no YouTube que eu explico esse esquema aqui também, faço outras questões desse jeito. Então, se você não sabe, procure isso aqui antes de resolver essa questão, para depois não ficar viajando aí dizendo que eu que estou fazendo errado, sendo que eu sei que eu não estou. Enfim, se eu considerei as premissas verdadeiras e a conclusão falsa, significa que eu estou dizendo que o argumento é inválido. Sem nem ter testado nada, eu já disse que é inválido. E aí, nesse método, a gente faz o contrário. Ao invés de começar pelas premissas, a gente vai começar pela conclusão, assumindo que a conclusão é falsa. E aqui na conclusão, né, a gente tem um se então. Para o se então ser falso, é aquele esquema lá da Vera Fischer. A primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda parte toda tem que ser falsa. Na segunda parte, eu tenho o conectivo ou aqui dentro. E para o ou ser falso, tudo tem que ser falso. Então essas duas aqui são falsas também. Agora eu vou pegar esses valores que eu já sei e vou jogar para cima aqui para as premissas. Já sei que o J é verdadeiro, aparece aqui. Ó, eu sei que o não é falso, então o que é o contrário, vai ser verdadeiro, aparece aqui e aqui. Não I é falso, então o I, que é o contrário, vai ser verdadeiro, aparece aqui e aqui. Aqui dentro eu tenho o conectivo e na tabela do verdadeiro com verdadeiro, dá um resultado verdadeiro. Aqui dentro desse outro parênteses eu tenho o conectivo ou, e na tabela do ou, verdadeiro com verdadeiro, também me dá um resultado verdadeiro. Beleza. Esses valores são os que eu já tenho. Agora, daqui para frente, eu vou vendo os outros de acordo com tabela verdade. Então, ó, vou pegar a premissa 3 aqui. Eu já sei que ela começa com verdadeiro. Para que o resultado da premissa seja verdadeiro, não pode dar Vera Fischer de jeito nenhum nesse então. Então, eu obrigo
que a segunda seja verdadeira também. Eu acabei de descobrir que não inflação é verdadeiro, então inflação, que é o contrário aqui em cima, fica sendo falso. E aí, se você prestar atenção nessa premissa aqui, eu tenho verdadeiro na primeira parte do centão e falso na segunda. Ou seja, deu aquele caso da Vera Fischer. Se deu Vera Fischer, significa que o resultado da premissa é verdadeiro e não falso. Aliás, é falso, né? E não verdadeiro como eu queria. Ou seja, deu um problema aqui no meio. Se deu o problema sendo inválido, como eu tinha forçado a barra para acontecer, significa que não pode ser inválido de jeito nenhum, porque deu problema sendo inválido. E o que não é inválido é válido. E se é válido, é bem construído o nosso argumento, e se ele é bem construído, essa é uma conclusão certa para a nossa questão. Beleza? Então, essa era a resolução aí de hoje, né? Só para relembrar esse esquema aí da conclusão falsa. Essa questão aqui não é das mais fáceis também, né? Não é a mais difícil de todas, mas também não é a mais besta de todas. Tem muita questão mais fácil do que essa daí também. Só para uma questão mediana, para você relembrar, né, como é que funcionam esses esquemas aqui do raciocínio lógico. Aí, repetindo, se inscreve no canal, deixa seu gostei, qualquer dúvida deixa nos comentários e até as próximas correções.